Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de comportamento organizacional. Nós teremos essa disciplina para tratar de temas ligados a uma área que até meados da década de 80 não se dava tanta importância nos cursos de gerenciamento, enfim, de administração. Até a década de 80 se enfatizava muito as habilidades técnicas, né? Você tinha que saber muito bem de finanças, você tinha que saber muito bem de contabilidade, de logística, enfim, de produção, e a área comportamental era deixada de lado. Temos que admitir que comportamento, né, você acaba desenvolvendo ao longo das experiências que lhe são colocadas na vida e você vai, obviamente, aprender e sentir muito mais fortemente isso se você estiver num processo já de estágio ou mesmo quando você já estiver dentro de uma empresa. Nessa disciplina, então, o nosso objetivo é fazer com que vocês entendam como que as variáveis relacionadas ao indivíduo, né, à sua personalidade, aos seus valores, a influência do indivíduo dentro de grupos sociais, dentro de equipes de trabalho e a sua relação com a estrutura organizacional, como é que isso pode afetar o desempenho das pessoas. Ou seja, como que as variáveis de comportamento afetam a produtividade, a rotatividade, o absenteísmo, né, a satisfação das pessoas no trabalho. Então, dentro desse capítulo, nós temos alguns objetivos de aprendizagem. Primeiro, que é mostrar a importância das habilidades interpessoais no local de trabalho. Então, como que nós nos relacionamos, por que somente habilidades técnicas não são mais suficientes para que você possa gerenciar uma equipe e para que você possa ser membro de uma equipe produtiva. Vamos descrever brevemente as funções, os papéis e as habilidades dos administradores, definir o que é comportamento organizacional, identificar quais as contribuições de outras disciplinas das ciências sociais para o estudo do comportamento organizacional, identificando desafios e oportunidades que nós, administradores, temos para aplicar esses conceitos dentro das empresas e comparar os níveis do modelo de comportamento organizacional que estudaremos neste livro. Então, começando com a importância das habilidades interpessoais. Então, como eu havia comentado, é importante a gente entender como que os sentimentos, as motivações das pessoas e dos grupos e das pessoas, a satisfação ou não das pessoas dentro de grupos sociais, podem influenciar os nossos comportamentos e, consequentemente, o nosso desempenho dentro das organizações. Então, a gente tem que entender que as boas habilidades interpessoais, ou seja, o cuidado que nós devemos ter para desenvolver habilidades interpessoais, faz com que a gente possa ter ambiente de trabalho agradável e que a gente consiga manter, então, um ambiente positivo e que a gente consiga contratar e manter por mais tempo essas pessoas produtivas dentro do nosso ambiente. Então, resumidamente, né, é importante entender que um ambiente de trabalho feliz, né, onde as pessoas se sentam satisfeitas trabalhando, né, junto com seus pares, ele pode ser mais competitivo, você pode agregar mais valor para as empresas e vai além, então, das suas habilidades técnicas. Então, é interessante que a gente também dê um olhar especial para essas habilidades interpessoais. Então, lembrando o que fazem os administradores. A gente já viu em outras disciplinas que o administrador planeja, organiza, dirige e controla. Então, essas são as funções básicas do administrador. O planejamento, né, que é a definição das metas, das estratégias, né, quais são os objetivos da organização, fazer os planos de integração dessas atividades, essa é uma atividade que quanto mais você vai galgando, né, patamares elevados dentro da profissão, dentro da empresa, você vai se dedicar mais à fase de planejamento. Tem a função de organização, né, que é definir o que deve ser feito, como é que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer. Então, fazer o fluxo de trabalho. A direção, que é você coordenar, né, todas essas atividades, os projetos, para que a empresa possa alcançar os objetivos organizacionais. E o controle, ou seja, fazer o monitoramento dos prazos, quando é que tem que entregar determinados projetos e fazer a correção de curso, caso esteja havendo algum tipo de descompasso no prazo estipulado na fase de planejamento.
Dentro dos papéis dos administradores, nós falamos então das funções, nós temos vários papéis. Papéis que são interpessoais, informacionais, decisórios, e a gente vai passar nessa sequência. Os interpessoais estão relacionados com a figura do símbolo, do líder e da ligação. Ou seja, o símbolo a gente poderia explicar como a personificação do líder, ou seja, o presidente da empresa, ele representa a empresa, né, ou o gerente da área. O líder, ele é responsável pela motivação, pela direção dos colaboradores. O papel de ligação está relacionado à relação interna e externa dos gerentes para obter as informações. Os papéis informacionais, a gente pode dividir em monitor, disseminador e porta-voz. O monitor é aquele que recebe grande variedade de informações, né, por vários canais, enfim, por mídia, por impressos, enfim, que pode ser tanto internamente de outras áreas quanto de fontes externas, análise do mercado, enfim. A disseminação é a capacidade, a necessidade de transmitir essas informações aos membros, né, internos aos seus colaboradores, ou seja, dentro da própria empresa e também para fora dela. E o papel de porta-voz, que está relacionada com a transmissão ao público externo, ou seja, a transmissão de uma política, né, sendo o porta-voz, um especialista daquela organização, daquele segmento, para o público de modo geral. E os papéis decisórios, que estão relacionados com o papel de empreendedor, ou seja, é o iniciador dos projetos, o iniciador de projetos de mudança dentro da empresa. O gerenciador de turbulência está relacionado às atitudes corretivas que se deve adotar diante de descompasso, em descumprimento de prazos, enfim. O alocador de recursos seria a alocação dos recursos físicos, humanos e financeiros. E o negociador é a tentativa de obtenção de vantagens para a organização. Além desses papéis, nós temos as habilidades. Que tipo de habilidades que nós temos que ter? Temos que ter habilidades técnicas, que é a capacidade de aplicar os conhecimentos que nós temos, as habilidades específicas que nós vamos aprender num curso, que vocês vão desenvolver num curso de administração. Vocês vão se preparar tecnicamente para o mercado de trabalho. As habilidades humanas, que é a capacidade, então, de trabalhar com outras pessoas, né? Compreender as informações, motivar as pessoas, tanto individualmente quanto como em grupos. Então, é a sua capacidade, aquilo que a gente falou, não só habilidades técnicas, mas humanas também é importante, de modo que você compreenda como se dão as relações dentro do ambiente de trabalho. As habilidades conceituais, que é a capacidade cognitiva que nós temos para analisar as informações, né? Diagnosticar os problemas e as situações complexas. Ou seja, tomar decisões exige que você tenha uma capacidade de análise, para identificar problemas, para propor soluções alternativas, propor, então, planos de ação que possam ser realizados dentro da realidade que você tem dentro da empresa. Então, o comportamento organizacional, para que ele vem como rol das disciplinas de administração? Ele vem porque ele vem investigar o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura organizacional tem sobre o comportamento das pessoas dentro da organização. Ou seja, como que os indivíduos interagindo dentro de grupos e sob, né, políticas e uma estrutura organizacional, como que se dá essa relação e como que isso afeta o desempenho das pessoas para atingir os objetivos organizacionais. Ou seja, eu estou preocupado com a produtividade dos meus colaboradores, com diminuir a rotatividade das pessoas, com diminuir o absenteísmo e melhorar a satisfação das pessoas no ambiente de trabalho. Então, o propósito é que eu tenha o conhecimento de todas essas variáveis, de modo a obter eficácia organizacional. Nós vamos dar uma paradinha nesse módulo e iniciaremos na sequência com mais uma parte da aula.